Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete mosaico de cores. O meu tapete tem 90 por 90 e você pode fazer o seu com o tamanho que precisar, seguindo o mesmo passo a passo. Fiz o meu tapete com os fios Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 5 cores no total. 400 gramas da cor 7220 e 170 gramas de cada uma das outras 4 cores que são 4676, 2500, 1289 e 5239. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro. O passo a passo está bem detalhado, mas se você encontrar alguma dificuldade, é só deixar um comentário que eu ajudo você. E eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Vou deixar uma sobra de fio, fazer uma volta completa e na próxima volta eu vou só posicionar o fio no dedo para trabalhar, deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pegar o fio que vem do novelo, fazer uma laçada na agulha. Vou buscar novamente o fio que vem do novelo, passando por cima da primeira volta e passo na laçada que estava na agulha, formando o anel mágico. Após fazer o anel mágico, vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou laçar o fio na agulha. 5 correntes porque são 2 para formar o ponto alto e 3 para ficar de espaço. Então, se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, é só fazer esse início aqui com 6 correntes que dá certo. Vou voltar aqui dentro do anel mágico e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e novamente dentro do anel mágico vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Já fiz 2 blocos com 3 pontos altos, separado por 3 correntes. Vou fazer novamente 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e dentro do anel mágico eu vou fazer o terceiro bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Já tem então 3 blocos. Vou fazer 3 correntes de espaço e agora eu vou fazer um bloco só com 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Ficou assim, olha. 3 blocos com 3 pontos altos, um bloco com 2 pontos altos, aqui sem corrente de espaço, vou pegar a ponta do fio que sobrou aqui do anel mágico e fechar, puxar ela, olha, que ele fecha esse anel mágico. Nem preciso fechar totalmente aqui ainda, só ajustar ele aqui. E vou finalizar na segunda corrente das 5 que eu fiz para iniciar essa volta, né? Se você fez 6 correntes, finaliza na terceira, porque é importante ficarem sobrando 3 correntes de espaço. Olha, quando finalizar com um ponto baixíssimo, eu vou completar esse bloco também para que ele fique com 3 pontos altos e ficam sobrando 3 correntes de espaço exatamente igual todos os outros cantos. Aqui eu posso ajustar bem o centro do anel mágico, puxando a ponta de fio, que ele fica certinho aqui no início também. Tenho então a primeira volta completa e para começar a próxima volta nós temos logo à frente essas 3 correntes de espaço. A forma de começar essa volta é exatamente igual a todas as outras, então o que eu fizer aqui vale para as próximas também. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, na primeira das 3 correntes que nós temos logo à frente, vou deixar essa laçada um pouco mais alongada e vou fazer um ponto baixo pegando aqui dentro dessa alça. Após o ponto baixo vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4. 3 delas para ficarem sobrando de espaço quando completar a volta. Vou laçar o fio na agulha e aqui no mesmo lugar eu vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Todas as voltas começam sempre desse mesmo jeito. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes, e aqui eu vou fazer um leque formado por 3 pontos altos, 1, 2,
3 pontos altos, 3 correntes de espaço e faço novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Toda vez que chegar nesse espaço de 3 correntes também, nesse bloco aqui do início, sempre do mesmo jeito. Você vai fazer sempre leque com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de espaço e vamos para o próximo bloco. Aqui também temos 3 correntes, então faço do mesmo jeito. 3 pontos altos, 1, 2, 3, 3 correntes de espaço e faço novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo canto, faço do mesmo jeito. 1, 2. Eu estou fazendo mais rápido porque é repetição, tá, gente? Olha, só bloco com 3 pontos altos e 3 correntes de espaço. Só entre os cantos que temos somente uma corrente. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo lugar para completar esse leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Chegando no final da volta, olha, a forma de finalizar também é igual em todas as voltas. Então, uma corrente de espaço, eu preciso completar esse leque do início, porque eu comecei fazendo um ponto baixo e 4 correntes de espaço, bloco com 3 pontos altos, mas eu preciso que ele também fique exatamente igual a todos os outros. Então, para completar um bloco com 3 pontos altos no início, faltam fazer 2 pontos altos. O primeiro ponto alto, olha, mais ajustado, esse início aqui, a primeira volta, deixa ela bem mais apertada, passa o fio, aí sim, alonga um pouco mais para completar a altura do ponto alto e finaliza ele. O próximo também. A primeira fase mais ajustada, alonga um pouco mais e completa a altura do ponto alto. Após esses 2 pontos, é só finalizar na primeira corrente logo após o ponto baixo. Olha. Finalizei com ponto baixíssimo, tenho novamente o bloco com 3 pontos altos e o leque fica exatamente igual todos os outros. Finalizei então essa volta, já temos 2 voltas prontas. Como eu disse, a forma de iniciar cada uma das voltas é exatamente igual, então nós temos logo à frente 3 correntes de espaço. Vou fazer ponto baixíssimo na primeira, deixar um pouquinho mais alongada essa laçada, fazer um ponto baixo e mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar o fio na agulha e fazer bloco com 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Como pode ver, é exatamente igual ao que eu fiz no início da volta anterior e é assim independente da quantidade de voltas, tá? A partir dessa terceira volta começa a mudar aqui, olha, entre um canto e outro nós temos esse espaço com apenas uma corrente. Então eu vou fazer uma corrente de espaço e nesses espaços de uma corrente eu faço somente um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim. Uma corrente de espaço, cheguei no espaço de 3 correntes, vale o mesmo da volta passada. Faço o leque com 3 pontos altos, 2, 3, 3 correntes de espaço e faço novamente leque com 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço. O próximo espaço, olha, só com uma corrente, então vou fazer bloco só com 3 pontos altos nesse espaço. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, cheguei no canto, faço o leque. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a terceira volta. Como eu disse, a forma de finalizar cada uma das voltas é do mesmo jeito. Olha, fiz aqui uma corrente de espaço e vou completar esse leque aqui do início, fazendo mais 2 pontos altos. Só não se esqueça que essa primeira fase do ponto alto precisa ficar mais ajustada para esse ponto não ficar diferente. Alongo um pouco mais, finalizo o ponto alto. Faço do mesmo jeito com o segundo ponto alto. Ficou assim, olha, 2 pontos altos e finalizo na corrente que está logo após o ponto baixo. Ponto baixíssimo, finalizei a volta. Tenho aqui um total de 3 voltas prontas e eu vou completar 5 voltas no meu trabalho, todas elas exatamente igual, começa e termina do mesmo jeito. E você pode fazer a quantidade de voltas que você quiser, que não vai influenciar no restante do trabalho. Mas na próxima etapa, por exemplo, o número de carreiras precisa ser ímpar para dar certo, ou seja, 3 carreiras, 5, 7...
Então, para que fique padronizado, eu vou fazer aqui também um total de voltas número ímpar, ou seja, 5 voltas, porque na próxima etapa eu vou fazer um total de 5 carreiras. Se você quiser fazer menor, só com 3 voltas aqui esse início, depois as próximas etapas com 3 carreiras cada um também fica padronizado. Mas como eu disse, se quiser com um tamanho diferente, 6 voltas, 8 voltas aqui, não tem problema, na próxima etapa dá certo também. Só para relembrar então como inicia cada uma das voltas, nós temos logo à frente 3 correntes, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira, deixar esse fio mais alongado e fazer um ponto baixo, e 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar o fio na agulha e fazer bloco com 3 pontos altos. Como você pode ver, é exatamente igual o início de cada uma das voltas, independente da quantidade que você for fazer, e a finalização também do mesmo jeito. Eu vou completar aqui um total de 5 voltas e na hora de finalizar esse bloco aqui, começar a próxima cor, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da 5ª volta, olha, eu vou só completar esse leque aqui do canto também do mesmo jeito, com 2 pontos altos para completar esse leque, só que desta vez, olha, vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que fica após o ponto baixo, e vou alongar um pouco mais esse fio, porque na próxima etapa eu vou trabalhar com uma cor diferente. Fiz aqui um total de 5 voltas nesse quadrado inicial, mas como eu disse, você pode fazer a quantidade de voltas que você quiser, que dá certo também. Eu vou alongar um pouco mais para deixar uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento. Vou cortar esse fio. Veja que após finalizar então, eu só alonguei o fio, cortei, não fiz nenhum nó, só fiz o ponto baixíssimo, então eu vou posicionar esse fio nessa mesma alça, desse jeito. Se você quiser, pode esconder ele aqui um pouco, mas nem precisa, vou só deixar ele posicionado desse jeito. E vou começar com a próxima cor nesse mesmo canto, assim eu já deixo as 2 pontas de fio no mesmo lugar. Aqui, olha, com o fio de cor diferente, vou começar nesse mesmo lugar, introduzir o fio de baixo para cima. Desse jeito, vou fazer apenas um nó, já prendendo essa ponta de fio, deixando uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento. Antes de apertar muito esse nó, eu vou ajustar isso aqui para não ficar sobrando fio nesse lado, tá? As 2 pontas de fio a gente consegue amarrar elas juntas depois e assim fazer um acabamento melhor. Vou posicionar o fio no dedo para trabalhar, introduzir a agulha aqui nesse mesmo espaço e fazer um ponto baixo. Após o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer sem nenhum problema. Lacei o fio na agulha, que no mesmo lugar eu vou fazer mais 2 pontos altos e já aproveito para esconder as pontas de fio, olha, as 2 juntas, e depois basta amarrar elas no avesso da peça. Olha, tenho aqui um bloco com 3 pontos altos. Não preciso mais continuar escondendo as pontas de fio. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou desse jeito. Essas pontas de fio aqui eu só faço o acabamento quando eu termino o tapete, mas deixa eu mostrar, olha, que ficam as 2 pontas juntas. Aqui basta amarrar as 2, olha. Não precisa apertar muito o primeiro nó, o segundo você aperta um pouco mais e corta as sobras. Isso aqui fica no avesso do tapete, tá? Não fica aparecendo na frente do tapete, mas tem um truque. O número de carreiras aqui com essa cor diferente precisa ser número ímpar, assim todas as pontas de fio ficam sempre no avesso, tá? Então veja que eu fiz bloco com 3 pontos altos e vou seguir assim até chegar aqui no próximo canto. Aqui no canto, olha, temos 3 correntes, mas é diferente, tá? Vou seguir fazendo bloco até chegar no canto e aí mostro para você como fazer a próxima carreira. Já estou chegando no canto, fazendo os blocos com 3 pontos altos. Aqui precisa de um pouco mais de atenção para manter a regularidade dos pontos, para que eles fiquem exatamente iguais aos que foram feitos aqui na primeira etapa, tá? Se fizer muito apertado, por exemplo, vai ficar mais estreito aqui essa carreira. E a partir dessa etapa, só vamos fazer volta completa quando chegar no bico de acabamento. Então, quando chegar nesse espaço de 3 correntes, eu vou fazer somente um bloco com 3 pontos altos também. 1, 2, 3. E não vou seguir para a próxima lateral, eu preciso voltar fazendo aqui em cima dessa mesma carreira. Sempre que chegar no canto, então, com bloco de 3 pontos altos, você vai fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Não vamos seguir para a próxima lateral, vamos virar o trabalho e voltar fazendo o bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente novamente. Bloco com 3 pontos altos, então, nesse espaço de uma corrente. Olha, 1, 2, 3.
Você viu que eu fiz aqui 3 correntes para virar. Se o seu ponto for muito apertado, pode fazer 4 correntes, tá? Mas vale a pena fazer o teste aí, porque se você fizer as correntes também muito largas, vai ficar com um espaço muito diferente aqui de um bloco para o outro, tá? Então faça o teste com 3 correntes, mas se ficar muito apertada, pode fazer 4 que dá certo também. Aqui, entre um bloco e outro, não muda nada. Fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos no próximo espaço de uma corrente. E vou seguir assim até chegar no final dessa carreira. No final, a carreira anterior terminou aqui com um bloco de 3 pontos altos. Olha, então é um pouquinho diferente dessa que nós terminamos, tá? Eu vou fazer até chegar no final dessa carreira aqui, aí eu mostro para você como finalizar ela e começar a próxima também. Já estou chegando aqui no final da carreira, fazendo os blocos com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Olha, ficou desse jeito. Para finalizar essa carreira, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto na segunda das 2 correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto desse bloco na primeira carreira. Olha, eu vou fazer ponto alto então na segunda corrente, desse jeito, vou fazer um ponto alto completo. Toda vez que finalizar a volta com um ponto alto após uma corrente de espaço, também a forma de começar, olha, do mesmo jeito, viu? Vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto, então se você tem costume pode fazer as 3. Lacei o fio na agulha antes de virar, vou virar o trabalho e completar o bloco com 3 pontos altos, já contando com essas 2 correntes nesse espaço de uma corrente que nós temos logo à frente. Faço mais 2 pontos altos nesse espaço para completar esse bloco. Tenho aqui então bloco com 3 pontos altos. A partir desse bloco faço uma corrente de espaço e vou seguir do mesmo jeito. Bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente, vou fazer até o final da carreira e mostro para você como finalizar essa carreira e começar a próxima também. Já estou completando a carreira de número 3, vou fazer uma corrente de espaço. O próximo espaço é feito com 3 correntes. É exatamente o que eu encontrei aqui, olha, no final da primeira carreira. Espaço com 3 correntes nesse leque, eu fiz bloco com 3 pontos altos. Então aqui vou fazer exatamente igual. Vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então toda vez que termino assim, com esse bloco, vou fazer 3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e voltar fazendo o bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente que tenho entre um bloco e outro. Vou fazer esse bloco aqui para que você veja como ficou então no início da carreira de número 4, 3 correntes de espaço. Como eu disse, se for muito apertada a sua corrente, pode fazer 4 correntes. E vou seguir fazendo os blocos até chegar no final. Olha, o último bloco, eu preciso fazer esse ponto alto exatamente igual ao final da carreira de número 2, mas eu mostro para você para relembrar aí e fixar na memória como é feita essa finalização. Já estou chegando no final da carreira, fazendo os blocos com 3 pontos altos, exatamente igual às outras carreiras também. No final, faço uma corrente de espaço e faço um ponto alto na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro bloco. Faço o ponto alto, terminou com um ponto alto após uma corrente de espaço, então significa que na próxima carreira eu começo fazendo um bloco nesse espaço. Faço 2 correntes para dar a altura do ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e fazer bloco com 3 pontos altos nesse primeiro espaço de uma corrente. 1, 2 pontos altos, contando com as 2 correntes que fiz para virar, tenho novamente bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no final aqui, olha, da carreira, mas essa já é a carreira de número 5, então no final já precisamos trocar de cor. Vou fazer sempre do mesmo jeito, com uma corrente de espaço, e bloco com 3 pontos altos. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da carreira de número 5, tenho logo à frente esse espaço com 3 correntes, então significa que eu preciso fazer bloco com 3 pontos altos. Mas como é a 5ª carreira que eu estou trabalhando com essa cor, a próxima etapa precisa ser feita com uma cor diferente. Então aqui, olha, eu já preciso fazer a troca de cor, tá? Fiz uma corrente de espaço e vou fazer 2 pontos altos completos. No terceiro ponto alto desse bloco, já preciso fazer a troca de cor. Fiz 2 pontos altos completos. No terceiro, eu vou deixar as 2 últimas laçadas na agulha. Olha, fiz a primeira fase, ficaram sobrando 2 laçadas na agulha. Vou pegar o fio que eu vou trabalhar a próxima etapa, vou deixar uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou posicionar ele no dedo, vou buscar essa nova cor e vou finalizar esse ponto alto, desse jeito. Se ficar mais solto, não se preocupe, é só puxar a ponta de fio da cor diferente que consegue ajustar. Depois que finalizei o ponto, vou fazer 3 correntes. 1,
2, 3. Vou laçar o fio na agulha e ainda no mesmo espaço, agora sim eu vou seguir nessa lateral. Vou até deixar essa ponta de fio aqui, olha, eu vou cortar com o mesmo tamanho, porque depois eu consigo fazer a finalização das duas pontas de fio juntas, né? Então, após as 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço de 3 correntes, para completar o leque, já que aqui é formado um canto e eu vou trabalhar essa próxima lateral. Estou completando aqui, então, 3 pontos altos. Veja que eu fiz 3 pontos altos com o fio que eu estava trabalhando essa lateral. Já troquei a cor, fiz 3 correntes e completei com mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir nesta lateral, então fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços entre um bloco e outro. 1, 2, 3. Nessa primeira carreira aqui dessa nova etapa, pode até ser que fique repuxando um pouquinho aqui entre um bloco e outro, mas não se preocupe, na próxima carreira ele já vai acertar e ficar igual às outras também, tá? Fiz uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Deixa eu mostrar aqui como ficou. Aqui, olha, no avesso da peça eu consigo amarrar as duas pontas de fio para não ficar soltando, tá? O primeiro nó você não aperta muito, só para ajustar mesmo aqui a forma que vai ficar. No segundo nó você pode apertar um pouco mais e se você quiser pode fazer 3 nó aí que vai ficar sempre no avesso, tá? Desse jeito, deixa eu amarrar então 3 vezes aqui e aí você pode cortar a ponta de fio sem nenhum problema. Se você quiser, pode deixar elas aqui também, depois esconder um pouco mais com agulha de tapeceiro e amarrar elas separadas, tá? Mas eu, como disse, normalmente faço isso só quando termino o tapete, que assim eu faço o acabamento com todas as pontas de fio. Então eu vou seguir fazendo esses blocos nesta lateral, desta vez trabalharemos somente nessa lateral, e aí na hora de finalizar essa carreira e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da segunda carreira e como eu disse, aqui nessa lateral, todas as carreiras começam e terminam do mesmo jeito, porque no final de cada uma das carreiras você vai encontrar uma alça com 3 correntes. Então, só fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, fazer 3 correntes de espaço, laçar o fio na agulha, virar o trabalho e voltar fazendo bloco com 3 pontos altos. Isso em todas elas, tá? Então pode completar em um total de 5 carreiras. Se você fizer só 3 carreiras também é do mesmo jeito. Se você quiser fazer 7 carreiras, mas sempre manter o padrão aí do que você já vem fazendo no seu tapete, tá? Eu vou completar aqui um total de 5 carreiras nessa etapa com essa cor amarela, 1289. Na hora de finalizar aqui com essa cor e começar a próxima, eu mostro para você como ficou no meu trabalho e também como fazer a finalização, tá? Vou fazer então até completar um total de 5 carreiras com essa cor também. Já estou chegando no final da 5ª carreira, feito com essa cor, né, nessa etapa. Todas as carreiras exatamente iguais, porque começam e terminam do mesmo jeito, já que nos cantos tem sempre esse espaço com 3 correntes. Aqui no final também tem um espaço com 3 correntes, mas como já é a 5ª carreira, eu preciso fazer a troca de cor do fio para continuar nessa próxima lateral, tá? A troca também sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço e vou fazer 2 pontos altos. No terceiro eu já faço a troca. Olha, eu vou fazer 2 pontos altos completos. No terceiro ponto alto eu vou fazer a primeira fase e deixar sobrando 2 laçadas na agulha. Vou pegar o fio com a cor que eu vou trabalhar na próxima etapa, deixar uma sobra de fio, posicionar ele no dedo, vou buscar o fio e finalizar esse ponto alto. Toda vez que finaliza ele fica mais alongado, mas não se preocupe, é só ajustar um pouco mais esse fio. Vou pegar as 2 pontas aqui, olha, cortar agora deixando todas do mesmo tamanho. E eu vou trabalhar com esse fio já com a cor verde, tá? Então, após finalizar o ponto alto, faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Como você pode ver, a forma de fazer a troca da cor do fio também é sempre do mesmo jeito. Vou laçar o fio na agulha, não preciso prender essas pontas de fio agora. Aqui no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos para completar esse leque, só que com a cor diferente. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim. Nesta próxima etapa eu vou trabalhar nesta lateral, tá?
Essa próxima etapa também é exatamente igual ao que eu fiz aqui com o fio de cor amarela. A forma de iniciar e finalizar cada uma das carreiras também é exatamente igual. Olha, veja que eu comecei fazendo então 3 correntes, bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço aqui, faço 3 pontos altos também. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço fazendo o bloco com 3 pontos altos até chegar no final dessa carreira. No final dessa carreira, por exemplo, temos 3 correntes de espaço, então é só fazer o bloco com 3 pontos altos também, mas para relembrar, eu vou fazer essa carreira completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da primeira carreira, então, feito com essa cor, nessa etapa. Olha, a forma de finalizar essa carreira também é exatamente igual. Uma corrente de espaço e vou fazer somente bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Finalizei, então, com 3 pontos altos. Começo fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. Vou virar o trabalho e vou seguir fazendo o bloco com 3 pontos altos. No final de cada uma das carreiras você vai encontrar 3 correntes de espaço, então é só fazer bloco com 3 pontos altos, exatamente igual à etapa anterior. Vou fazer essa aqui também com 5 carreiras, e aí eu mostro para você como finalizar com essa cor e começar com a próxima, porque a próxima é diferente dessas duas aqui, tá? Então vou fazer aqui um total de 5 carreiras e mostro para você como continuar fazendo o seu trabalho. Já estou chegando no final da quinta carreira com essa cor. Todas as voltas começam e terminam do mesmo jeito, mas na quinta carreira eu preciso fazer a troca de fio, né? Então vou fazer 2 pontos altos completos nesse canto aqui onde temos 3 correntes de espaço. No terceiro ponto desse bloco eu faço somente a primeira fase, deixando 2 laçadas na agulha, para completar esse ponto já com a cor que eu vou trabalhar na próxima etapa. Aqui do mesmo jeito que eu fiz com as cores anteriores, vou só finalizar esse ponto, deixar as 2 pontas de fio aqui no avesso e fazer 3 correntes para iniciar a próxima etapa. Fiz 3 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Toda vez que vai fazer a troca de cor é do mesmo jeito, né? Começa fazendo as 3 correntes e completa mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Olha, veja que eu fiz aqui então, completei esse leque no canto, tá? Essas pontas de fio também sempre do mesmo jeito, vou só cortar e depois eu posso amarrar as 2 pontas aqui atrás para não ficarem soltando. Vou fazer o primeiro nó sem apertar muito e depois eu aperto um pouco mais os outros. Vou deixar assim. Agora eu vou seguir nessa lateral e esta aqui é exatamente igual à primeira, olha. Quando chegar aqui no final da carreira, não temos o espaço com 3 correntes, e sim um bloco com 3 pontos altos. Então eu vou seguir até lá, fazendo uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Na hora de finalizar essa carreira e começar a próxima, eu mostro para você que é super fácil também. Já estou chegando no final dessa primeira carreira nessa etapa e logo à frente eu tenho um bloco com 3 pontos altos, mas a forma de fazer é exatamente igual ao que fizemos na primeira etapa. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto na segunda corrente das duas que estão formando esse primeiro ponto alto desse bloco, tá? Independente da posição que ele esteja, é só fazer um ponto alto na direção do último ponto desse jeito. Quando finaliza com um ponto alto e uma corrente de espaço, só para relembrar, faço 2 correntes para dar a altura do ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar o bloco fazendo mais 2 pontos altos no espaço de uma corrente que eu tenho aqui logo à frente. Olha. Bloco com 3 pontos altos, faço uma corrente de espaço e sigo fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Como você pode ver, essa última etapa aqui então, né, para completar esse quadrado, é feito exatamente igual à primeira, né? Então eu vou completar as 5 voltas agora também com essa cor. Sempre que chegar no espaço de 3 correntes que temos no canto, é só fazer um bloco com 3 pontos altos, fazer 3 correntes para virar. E sempre que chegar no final, encontrar o bloco com 3 pontos altos, faça uma corrente de espaço e o ponto alto em cima desse ponto alto. Como já é repetição do que fizemos aqui na primeira etapa, eu vou fazer as 5 carreiras, e aí eu mostro para você como ficou o resultado, mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário que eu mostro para você a marcação de tempo para você voltar aqui, olha, no que fizemos nessa primeira etapa para relembrar como é feita essa última etapa aqui também, tá? Eu vou fazer as 5 carreiras com essa cor, e aí eu mostro para você como finalizar e começar uma próxima etapa com uma cor diferente.
Já estou completando a quinta carreira com essa cor também, olha, a forma de finalizar sempre do mesmo jeito, uma corrente de espaço. Vou fazer ponto alto na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto desse bloco. Então, sempre que encontrar bloco com 3 pontos altos, a finalização é desta forma. Só que, como essa aqui é a quinta carreira com essa cor, eu preciso trocar para trabalhar com uma cor diferente, né? Então, eu preciso fazer a troca justamente nesse ponto alto. Chegando aqui no final, então, uma corrente de espaço, vou fazer a primeira fase do ponto alto e deixar as duas laçadas na agulha para finalizar já com a cor diferente. Aqui, olha, eu vou pegar o fio com a cor que eu vou trabalhar a próxima etapa e vou finalizar esse ponto alto do mesmo jeito que eu fiz quando troquei a cor no bloco de 3 pontos altos. Após fazer essa finalização, então, com essa cor diferente, o restante, olha, praticamente não muda nada, tá? A forma de fazer, mas precisa observar que agora eu finalizei de uma forma diferente. Eu já tenho um ponto alto formando essa alça aqui no canto. Vou cortar esse fio aqui também para não atrapalhar, continuar trabalhando. Vou deixar ele solto aqui por enquanto, depois eu amarro. Nunca faça a próxima etapa voltando na cor que você terminou de trabalhar, por exemplo. Então aqui, olha, após finalizar esse ponto alto aqui, né, fazendo a troca de cor, vou fazer somente 2 correntes e não 3. Vou laçar o fio na agulha, vou aproveitar para esconder essas pontas de fio. E vou fazer mais 2 pontos altos, pegando esse último ponto aqui como alça. Assim eu completo um bloco com 3 pontos altos, já que o primeiro eu fiz 2 correntes, né, para dar a altura do ponto. Ficou assim, olha, bloco com 3 pontos altos, e para seguir para o próximo bloco, não preciso continuar escondendo essas pontas de fio, faço somente uma corrente, vou no próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. Aqui o restante agora não muda até o final dessa carreira aqui, tá? O restante tudo igual, e a próxima carreira também fica super fácil, porque quando virar e voltar e chegar aqui no final, precisa fazer um ponto alto na segunda corrente das duas que estão formando esse ponto alto, tá? O restante não muda nada, só a forma mesmo de trocar o fio quando faz uma volta completa, né, com 5 carreiras com cada uma das cores, é que faz essa troca diferente, mas a partir de agora o restante é tudo repetição. No final dessa carreira, por exemplo, eu tenho alça com 3 correntes, então é só fazer um bloco com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, virar e voltar exatamente como já fizemos aqui nas outras etapas, tá? A hora de fazer a troca de fio também é sempre do mesmo jeito, como você viu nessa aqui que é diferente, que só tem um ponto alto no final, também é super fácil, então se quiser é só rever essa parte aqui, mas se você tiver alguma dúvida é só deixar um comentário. Outra coisa bem interessante é que eu estou recomeçando com a primeira cor que eu utilizei, olha. Então, se você está utilizando 5 cores, se você seguir intercalando sempre na mesma sequência, da 1 a 5, nunca vai coincidir de fazer uma etapa com a mesma cor em cima da cor que já foi trabalhada. Como eu estou começando com essa cor, por exemplo, foi a primeira que eu utilizei, né? Então, eu vou encontrar aqui com o amarelo. Quando eu for utilizar a próxima etapa aqui, olha, eu vou utilizar a segunda cor, que foi essa cor tâmara, então vai ficar em cima dessa cor diferente da cor tâmara, né? Nunca vai trabalhar com a mesma cor em cima da outra. Eu estou fazendo também o meu bem colorido aqui com essas cores diferentes, mas eu tenho aqui como opção também para você ver, olha, tonalidades de uma mesma paleta de cores, fica bem interessante aí para o seu trabalho, fica bem bonito, dá certo fazer também. Outra opção é você fazer aí blocos com essas carreiras e depois emendar. Aqui no canal já tem aí passo a passo ensinando a fazer emenda de várias maneiras, então é só clicar nesse link aqui em cima que você vai encontrar dicas aí bem legais para fazer emenda aqui, e assim fica ainda mais variado aqui essas etapas, né, desencontradas, fica bem interessante. Se você trabalhar com um fio mais fino, por exemplo, você pode fazer uma colcha de cama, fica muito bonita, manta para sofá, fica legal também. Aqui no meu trabalho eu vou fazer mais algumas etapas, todas elas do mesmo jeito, começando e terminando também, sempre igual. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário ou rever aqui como iniciam e termina cada uma das etapas. Você pode fazer a quantidade de etapas que você quiser para atingir o comprimento que você precisa, mas é importante fazer as 4 laterais para que ele fique quadrado, a menos que você queira um tapete retangular. Mas independente da quantidade de etapas que você fizer, a forma de fazer o bico de acabamento vai ser do mesmo jeito, então daqui a pouquinho eu já mostro para você como fazer um bico de acabamento de forma bem fácil. Para facilitar ainda mais, eu vou deixar na descrição do vídeo a marcação de tempo para que você volte exatamente no ponto onde eu começo a fazer o bico de acabamento, então eu aguardo você já com a próxima etapa pronta. Já estou chegando no final de mais uma etapa e, na verdade, no final de mais uma volta também. Sempre que eu finalizo uma volta, aqui uma volta completa, ela tem 4 lados, né? Então,
4 etapas dessa com 5 carreiras. E a forma de saber se você fez uma volta completa é porque na quinta carreira finaliza fazendo uma corrente e um ponto alto aqui no último ponto, olha, na segunda corrente das duas que formam o ponto desse bloco. Todas as outras etapas são finalizadas com um bloco de 3 pontos altos e a gente faz a troca de cor no terceiro ponto, né? Quando faz uma volta completa, a troca de cor é feita nesse ponto alto, como eu expliquei aqui no passo a passo, né? Então eu faço a primeira fase, deixo 2 laçadas na agulha e começo com a próxima cor. Quando eu faço essa troca de cor nesse último ponto sozinho, então significa que eu fiz uma volta completa. Deixa eu cortar aqui esse fio, porque eu realmente vou trabalhar com essa cor na próxima etapa, tá? Com essa cor tâmara. Aqui, olha, então, para começar a próxima volta e a próxima etapa também, trocando a cor nesse ponto aqui, a gente começa com 2 correntes somente, né? Isso se eu fosse continuar aqui fazendo mais etapas, mas eu vou fazer o bico de acabamento já a partir dessa volta. Então, você pode sempre finalizar, fazer o bico de acabamento quando fizer a troca de cor em um ponto alto, assim todos os cantos ficam com esse espaço de 3 correntes ou com essa alça aqui no canto, tá? Assim facilita. Se você efetuar a troca antes desse ponto aqui, dessa volta que finaliza com o ponto alto, não dá certo. Um dos cantos vai ter um bloco com 3 pontos altos e não uma alça, e não dá certo fazer o bico de acabamento. No meu tapete eu fiz um total de 5 voltas completas, né, com essas etapas de 5 carreiras. Isso após esse bloco que eu fiz com 5 voltas no início, eu fiz 5 etapas dessa, olha, com 5 carreiras, sempre finalizando então do mesmo jeito. Todas as etapas começam e terminam do mesmo jeito. Você pode fazer aí mais etapas para deixar o seu tapete ainda maior. Não tem problema na hora do bico de acabamento, porque dá certo em qualquer tamanho, tá? Então você pode fazer mais etapas, seguir fazendo aí o seu tapete até ele ficar com o tamanho que você precisa e depois fazer o bico de acabamento. Então, olha, após fazer a troca de cor nesse último ponto que eu finalizei uma volta completa, eu não vou começar fazendo o bloco com 3 pontos altos para começar uma nova etapa. Após fazer a troca de cor, eu vou deixar um pouquinho mais alongada essa laçada da agulha e fazer um ponto baixo pegando dentro desse espaço aqui do canto. Faço um ponto baixo e 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui no mesmo espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos. Desta vez eu vou fazer uma volta completa com os blocos, tá? E os leques no canto, né? Os leques com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Por isso eu estou iniciando exatamente igual o início lá do bloco inicial, né? Daquele quadradinho que eu fiz para começar o tapete. Então, após esse bloco com 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto, só que desta vez eu não vou virar e voltar trabalhando aqui mais carreiras em cima dessa mesma cor, tá? Eu vou fazer uma volta completa, então eu vou seguir fazendo esses blocos até chegar no próximo canto. Na hora de fazer o contorno aqui no canto eu mostro para você como fazer também, porque é super fácil. Já estou chegando no canto, fazendo os blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Chegando aqui no canto, nós temos uma alça com 3 correntes. Então, agora eu faço exatamente igual ao que fizemos no bloco inicial. Vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes de espaço. Aqui, olha, se eu fosse continuar fazendo etapas, era só virar e voltar fazendo a carreira em cima dessa mesma cor, né? Só que eu vou fazer o bico de acabamento e, como eu disse lá no quadradinho inicial, só faríamos voltas completas novamente quando fosse fazer o bico de acabamento. Então agora começa, olha, fiz uma alça com 3 correntes, vou fazer mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar para completar esse leque. 1, 2, 3, fiz aqui então um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir na próxima lateral fazendo o bloco com 3 pontos altos, ou seja, vou começar a fazer voltas completas agora para fazer o bico de acabamento. Veja aqui como ficou. Só relembrando que eu estou trabalhando com 5 cores, sempre intercalando na mesma sequência e por isso na volta de acabamento eu estou com uma cor que não tem em nenhuma das laterais aqui no meu tapete. Olha, veja aqui. Eu comecei fazendo na lateral que tem a cor amarela, na próxima lateral tem a cor verde, depois tem a cor azul
E para completar, a última lateral tem a cor laranja, então eu não tenho essa mesma cor em nenhuma das laterais. Mas se você fez o seu tapete super colorido aí, com uma grande variação de cor, não seguiu uma sequência, é importante que o bico de acabamento seja feito com uma das cores que não foram utilizadas em nenhuma das laterais aqui nessa última etapa no seu tapete, tá? Assim o bico de acabamento fica bem destacado. Bom, eu vou seguir fazendo aqui sempre do mesmo jeito por toda a volta. Sempre que chegar no canto você vai fazer também bloco com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço e 3 pontos altos. Entre um bloco e outro aqui no restante do tapete, sempre bloco só com 3 pontos altos e uma corrente de espaço. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta aqui, olha, eu comecei a volta fazendo um ponto baixo e 4 correntes, né? Então a forma de finalizar essa volta é exatamente igual que fizemos no quadradinho inicial. Vou completar fazendo mais 2 pontos altos no mesmo espaço e depois eu finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. Assim eu completo esse bloco com 3 pontos altos e completa também o leque, olha, com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço e 3 pontos altos. As próximas voltas começam também exatamente igual ao que fizemos no quadradinho inicial. Veja que nós temos logo à frente 3 correntes de espaço, então eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, vou deixar a laçada da agulha um pouco mais alongada, vou fazer um ponto baixo e 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer bloco com 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Veja que eu fiz o início dessa volta com um ponto baixo, 4 correntes e 3 pontos altos, ou seja, exatamente igual que nós fizemos no quadradinho inicial. As próximas voltas também começam sempre do mesmo jeito e a forma de finalizar também igual essa primeira volta. Olha, é só completar fazendo mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço e um ponto baixíssimo na primeira corrente que foi feita logo após o ponto baixo. Entre um bloco e outro, somente uma corrente de espaço e aí bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Sempre que chegar no canto, você vai fazer o leque com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço e 3 pontos altos, exatamente igual ao que fizemos na primeira volta. No meu trabalho eu vou fazer um total de 4 voltas, todas elas começam e terminam sempre do mesmo jeito, então eu vou fazer as 4 voltas e aí eu mostro para você como finalizar esse tapete. Já estou chegando no final da quarta volta, fazendo os blocos com 3 pontos altos. Na hora de iniciar e finalizar cada uma das voltas também exatamente igual. Olha, eu estou fazendo aqui os 2 pontos para completar esse leque e finalizo com ponto baixíssimo, ou seja, início e final de volta exatamente igual. Eu fiz aqui um total de 4 voltas, mas você pode fazer aí quantas voltas você quiser que o acabamento dá certo também. Você pode fazer o seu tapete maior, menor, seguir o mesmo passo a passo que dá certo o acabamento independente da quantidade de voltas e da quantidade de etapas que você fizer no seu tapete. Veja que eu fiz um total de 4 voltas, né, com essa cor e eu vou manter o padrão. Nas outras etapas eu fiz um total de 5 voltas, então na próxima volta eu já vou encerrar o meu tapete. Então a forma de iniciar aqui a última volta é um pouquinho diferente, mas é super fácil. Veja que nós temos logo à frente essa alça com 3 correntes. Eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, vou alongar um pouquinho a laçada que está na agulha e vou fazer um ponto baixo e somente uma corrente. Após essa corrente, vou laçar o fio na agulha e fazer mais um ponto alto aqui, olha, próximo a esse ponto formado por ponto baixo e corrente. Após esse ponto alto, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no último ponto alto, né, que eu fiz após a corrente anterior, e vou fazer um ponto baixo para formar um ponto picô. Após o ponto picô, vou fazer mais 4 pontos altos nessa mesma alça. Vou só laçar o fio na agulha e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim. Veja que eu fiz um ponto baixo, uma corrente, um ponto alto, o ponto picô e 4 pontos altos. Então significa que quando eu for completar a volta, eu vou completar esse leque fazendo mais 2 pontos altos para que essa lateral aqui, antes do ponto picô, fique também com 4 pontos altos. Após o quarto ponto alto, eu vou fazer ponto picô novamente, com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou voltar aqui em cima do último ponto alto, olha, pegando os 2 fios desse jeito, e vou prender com ponto baixo para formar um ponto picô novamente. Ficou assim. E agora vou para o próximo espaço e trabalho o bloco com 3 pontos altos normalmente. 1,
exatamente igual nas voltas anteriores os blocos, tá? Com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Vou fazer novamente ponto picô, 1, 2, 3, volto em cima do último ponto alto e faço ponto picô. Vou para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer novamente bloco com 3 pontos altos. 1, deixa eu refazer esse ponto aqui porque ele ficou muito alongado. 1, 2, 3 pontos altos novamente. E vou fazer ponto picô. Sempre que termino o bloco com 3 pontos altos, faço 3 correntes, 1, 2, 3. Volto no último ponto alto, pegando os 2 fios que ficam na frente e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô, laço o fio na agulha, vou no próximo espaço e faço novamente bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto onde nós temos a alça com 3 correntes. Já estou chegando no canto onde nós temos a alça com 3 correntes. Olha, até aqui eu fiz blocos com 3 pontos altos. No lugar da corrente de espaço eu fiz o ponto picô sempre com 3 correntes e prendendo com ponto baixo. Após esse ponto picô, eu tenho logo à frente a alça com 3 correntes formando o canto do trabalho. Aqui eu vou fazer um bloco com 4 pontos altos e não 3, tá? Esse bloco aqui do canto então com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora eu vou fazer o ponto picô exatamente igual a todos os outros, com 3 correntes, 2, 3 correntes, volto em cima do último ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Em seguida, eu vou completar esse leque do canto fazendo mais 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. Vou fazer o primeiro, 2, 3, 4 pontos altos. Veja que o leque do canto, então, tem 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos. Mas se o seu ponto for muito apertado e ficar repuxando, pode fazer esse leque aqui com 5 pontos altos, um ponto picô e novamente 5 pontos altos, ou 6 pontos. O importante é que não fique repuxando aqui no canto, tá? Que ele fique certinho colocando numa superfície plana. Após completar esse leque, eu vou fazer novamente 3 correntes para formar um ponto picô aqui antes do próximo bloco, né? Vou completar o ponto picô fazendo ponto baixo em cima do ponto alto, e aqui já é uma repetição do início da volta. Vou no próximo espaço agora de uma corrente, faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente 3 correntes de espaço e faço ponto picô antes de ir para o próximo bloco. Olha, fiz novamente ponto picô, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço bloco com 3 pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Nos espaços de uma corrente eu faço somente bloco com 3 pontos altos. No canto onde nós temos alça com 3 correntes, eu faço leque com 4 pontos altos, um ponto picô e novamente 4 pontos altos, e vou seguir repetindo. Na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, completando o bloco com 3 pontos altos no último espaço de uma corrente que eu tenho antes do canto. Aqui, olha, antes de completar esse leque do canto, eu preciso fazer mais um ponto picô após esse bloco com 3 pontos altos. Vou fazer esse ponto picô, ficou assim. Aqui, olha, na hora de completar o bloco do canto, eu preciso fazer mais 2 pontos altos. E a primeira fase do ponto alto precisa ficar mais apertada para esse ponto não ficar diferente. Faço a primeira fase mais apertada, alongo um pouquinho mais o fio e completo o ponto alto. Faço o segundo também do mesmo jeito. Após fazer os 2 pontos altos, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo na corrente que foi feita logo após o ponto baixo. E assim, olha, completa aqui um total de 4 pontos altos, para que esse leque do canto também fique exatamente igual. E ainda, continuando, se você não tem agulha de tapeceiro, é só alongar bem esse fio, introduzir a agulha de trás para frente aqui no mesmo lugar, puxar o fio para a parte do avesso da peça e lá você faz o acabamento amarrando as duas pontas, escondendo parte dele nesse acúmulo de fio. Se você tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, essa finalização fica ainda mais discreta, mas quando passa o fio para a parte de trás é exatamente igual, independente de ter agulha de tapeceiro ou não. Então deixa eu finalizar o meu aqui. Assim, olha, após os 2 pontos altos, eu já vou alongar esse fio para cortar e fazer a finalização com a agulha de tapeceiro. Mas quando o fio estiver na parte de trás da peça, o restante é exatamente igual, tá? Aqui eu vou colocar o fio na agulha, desse jeito.
Só que eu não finalizo com a agulha de tapeceiro na corrente que está após o ponto baixo, e essa é a diferença. Olha, eu vou no próximo ponto alto pegando os dois fios que estão na parte de cima, desse jeito, pegando de trás para frente, vou passar todo o fio, assim. Agora eu vou passar em cima do último ponto alto que eu fiz antes de cortar o fio, e em seguida passo na corrente que foi feita após o ponto baixo. Quando passar o fio saindo no avesso da peça, olha, já vai formar aqui o alto desse ponto também, que é formado por um ponto baixo mais uma corrente, e assim todos os pontos ficam exatamente iguais, e esse leque do canto também fica exatamente igual a todos os outros. Já com o fio na parte de trás, independente de você ter finalizado com agulha de crochê fazendo ponto baixo, uma vez que o fio já está aqui no avesso da peça, é só esconder ele nesse acúmulo de fio, tá? Então se você tem agulha de tapeceiro, é só costurar ele desse jeito aqui, olha, passando no avesso da peça para ele sair onde você quer fazer o acabamento. Se você não tem agulha de tapeceiro, digamos que você tenha finalizado com ponto baixíssimo, introduza a agulha, olha, no lugar que você quer sair com o fio, até buscar o fio que você quer passar para esconder nessa ponta aqui, olha. Vou colocar ele no ganchinho da agulha e vou passar ele todo puxando ele. Aqui exige um pouquinho mais de cuidado, é claro que eu estou fazendo do lado contrário aqui para que você consiga visualizar exatamente o que eu estou fazendo, por isso um pouquinho mais de dificuldade para puxar esse fio, mas dá certo também puxar ele desse jeito. Esconder aqui, basta dividir ele em dois e aí amarrar as duas pontas, tá? Eu vou dividir ele aqui para deixar metade desse fio para cada lado e assim facilitar ainda mais a emenda, a finalização fazendo nó aqui com essas pontas de fio, tá? Olha, dividi em dois, vou introduzir a agulha em mais um fio aqui para pegar uma parte desse fio que eu estou dividindo em dois e assim facilitar aqui na hora de amarrar para dar mais sustentação. Desse jeito, vou buscar parte do fio e passar para o outro lado, assim dá sustentação para fazer esse nó. Agora é só fazer 2 ou 3 nó, que aí fica firme e não fica volumoso também. Amarrei bem, agora é só cortar a sobra. Você viu que independente de utilizar agulha de tapeceiro ou agulha de costura, dá para fazer um acabamento bacana aí para não ficar aparecendo aqui na frente do trabalho, tá? Eu tenho outras pontas de fio aqui também, olha, e todas elas eu fiz o seguinte, eu amarrei 2 ou 3 vezes e aí agora é só cortar as sobras. Eu vou cortar todas as pontas de fio aqui porque o meu tapete já está pronto, né? Então, se você ainda não amarrou as pontas de fio, é só seguir amarrando todas elas, depois cortar bem assim, ó, bem próximo mesmo do pé do nó, para não ficar aparecendo, já que foi feito 2 ou 3 nó. Com essa ponta de fio aqui do início do trabalho, essa aqui ainda está solta, e aqui é só você colocar ele na agulha de costura, esconder parte dele, dividir em dois e fazer o acabamento do mesmo jeito. Eu vou fazer isso então com todas as pontas de fio, e aí em seguida eu já mostro para você o tapete pronto, olha, que na verdade ele já está completo, né? Já foram feitas todas as voltas, e agora só falta eu cortar todas essas pontas de fio. Cortei então todas as pontas de fio aqui no avesso da peça e como você viu já tem o tapete pronto, olha, independente do tamanho que você fizer, esse acabamento dá certo, não fica formando ondulação, colocando numa superfície plana ele fica certinho, então você pode fazer o seu tapete com o tamanho que você precisar, mas é claro, se você tiver alguma dúvida é só deixar um comentário aqui que eu ajudo você. Quero aproveitar para agradecer todos vocês que me acompanham no chat ao vivo, que já se inscreveu aqui no canal ou que fez o trabalho. Se fizer, compartilhe aí nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo Passo a Passo.